A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Alex da Costa e vamos trazer mais um vídeo para vocês. Vocês que acompanham aí o nosso blog podem fazer suas perguntas, não importa qual lugar que você frequenta. Se ali estiver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e você tem dúvidas e não tem coragem de perguntar para o seu pastor, para o seu padre, manda suas perguntas, que a gente vai estar montando um vídeo em cima da palavra de Deus, tirando suas dúvidas, se pode ou não pode, se é a palavra de Deus, se não é, porque esse é o objetivo do nosso blog. Hoje, a gente vai estar fazendo aí uma pergunta. A pergunta é muito fácil de se responder, mas é muito difícil de se pensar nela. Por quê? Porque muita gente procura Deus, mas a pergunta é a seguinte: você conhece a palavra de Deus? Como conhecer a palavra de Deus? Como saber se é Deus ou não falando? Como saber se aquela palavra que eu estou ouvindo vai trazer ou não proveito para a minha vida? Então, hoje muitas pessoas não se preocupam mais em saber se Deus realmente está falando, se Deus realmente fala, se Deus realmente, do que Deus quer saber. Muitas pessoas não querem mais saber. Mas o que será que realmente importa a Deus? Então a gente vai trazer aqui hoje para vocês como se conhecer a verdadeira palavra de Deus. Veja bem, a gente vai trazer aqui para vocês, primeiro, vamos lá, o que significa a palavra meditar. Muita gente aí não conhece, a gente vai estar lendo aqui para vocês. Meditar, fazer meditação, pensar maduramente, refletir muito. Então, você vê aqui, é um dicionário, claro, que a gente está usando, diz assim, ó, refletir muito, pensar maduramente. Então você vê bem, não é de qualquer maneira. Você pode ver que a palavra meditar, ela não é trazida aqui na palavra de Deus, que a gente vai mostrar já de qualquer maneira. E às vezes as pessoas têm lido a palavra, abriu, leu, fechou a Bíblia, vamos embora para casa. Não é isso que acontece? Então veja bem, a palavra de Deus, ela foi feita para se meditar. Então a gente vai abrir aqui em Salmos 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você vê, olha só, a palavra meditar aqui, Deus ele usa claramente da maneira profunda, de dia e de noite, ou seja, a todo momento, de dia e de noite. Então veja bem, tem que se meditar na palavra de Deus, tem que se pensar nas coisas de Deus, tem que se pensar naquilo que Deus quer, naquilo que Deus planeja para minha vida, naquilo que Deus quer realmente para minha vida. Então a gente tem que estar todo momento lendo, todo momento meditando, todo momento ali, né, voltados à palavra de Deus. Claro, você não precisa estar com a Bíblia aí 24 horas, porque você tem que trabalhar, tem que estudar, mas você levar dentro de você e meditar sobre ela, para que ela venha fazer e produzir frutos na sua vida, frutos bons. Agora a gente vai ler aqui em Mateus capítulo 4, e você vai ver como a palavra de Deus, ela é capaz de salvar na hora da tentação. Capítulo 4, a qual do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Eles te tomarão nas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e o mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então você vê bem a qual Satanás, ele teve uma autoridade para tentar Jesus. Então, ele veio pela palavra, porque Jesus veio para obedecer a palavra. Você vai ler lá em Mateus 5,17, a qual Jesus disse que ele não veio para destruir a lei, nem os profetas. Ele não veio destruir, mas para que a lei se cumpra. Então você vê que Satanás, ele foi muito astuto, né, usando a palavra de Deus, se achegando a Jesus Cristo, primeiro querendo que Jesus tirasse ali a dependência de Deus. Olha, manda, transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não. Será que você conhece a palavra de Deus, a voz de Deus, quando Deus está falando? Então muita gente deixa de ser abençoada, muita gente deixa de ser alcançada por Deus, porque não tem reconhecido a voz de Deus, não tem reconhecido a palavra de Deus, tem caído em qualquer palavra, qualquer coisa. Jesus falou de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, você pode sofrer, você pode gemer, você pode ficar em dúvida e confusão. E olha o que Deus vai falar aqui, o que Jesus vai falar para você no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 24. Jesus respondeu-lhes e disse: porventura não errais vós em razão de não saber as Escrituras nem o poder de Deus? Então você pode ver que Jesus, ele deixa claro por que nós erramos. Jesus, ele deixa aqui claro por que nós cometemos erros, por que nós somos levados a qualquer tipo de palavra, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você pode ver, meu irmão, minha irmã, minha amiga, você que está ouvindo essa palavra, você que é um homem que está procurando aí a Deus, que quer se achegar a Deus, você que é um pastor que tem pregado aí, sua igreja não está abençoada, sua igreja não está aí com bênçãos para contar. Às vezes você que está ouvindo essa palavra, você que aí é como se é um falso profeta, você pode ver que uma hora você vai sair da jogada, assim como Satanás saiu. Porque Deus não se agrada disso. Você pode ver, o diabo, ele tentou de toda maneira a enganar Jesus Cristo. Então será que você conhece a verdadeira palavra de Deus? Você sabe se você está ou não sendo enganado? Para pensar, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma palavra errada para vocês. Ó, abre aí em Isaías 43. 43, 18. Olha só, um versículo. Hoje, nas igrejas, tem aí os seus telões, né? Tem aí os telepronto, data show. O que acontece? Eles usam um versículo. As pessoas não estão levando mais a Bíblia para a igreja. Ah, não, eu vou levar não, porque lá tem um negócio grandão que aparece lá, o versículo, a música da igreja, para me cantar. E aí não lê para cima nem para baixo o que quer dizer. E às vezes não tem nada a ver. A palavra é uma coisa, o versículo é uma coisa. E aí quando você vai ler embaixo ou ler para cima, não tem a ver com o que está sendo dito na igreja. Olha só. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. E se eu chegasse para você e falasse assim: olha, não considerei as coisas passadas, nem as antigas? Não é Deus falando? E aí, eu poderia chegar para você e falar assim: olha, deixa para lá o Velho Testamento, não precisa ser tão radical, não precisa dar o seu dízimo, não precisa fazer tudo isso, porque Deus mandou aqui falar para não considerar mais as antigas nem as passadas. Eu não poderia usar esse versículo? Olha só, eu estou falando para você, esquece, não precisa ser tão rígido. Mas Jesus, ele falou que a porta é estreita, que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas eu posso usar esse versículo aqui. Um falso profeta pode usar isso. Então, se um falso profeta chegar para você, usar esse versículo e falar para você: olha, não é para considerar as coisas antigas, nem lembrar das coisas passadas. E aí, ele vai usar a Bíblia aqui. Eu estou usando a palavra de Deus aqui na minha mão. Ó. Você pode ler aí Isaías 43, 18. E aí, para ser mais além, o falso profeta, ele vai lá em Hebreus. Pede para você abrir em Hebreus e diz assim: olha,
Hebreus 13. Vamos lá. 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, o falso profeta pode usar isso dizendo assim: olha, agora você tem que se sujeitar a mim, porque Deus fala na sua palavra que é para esquecer as coisas antigas, não é para considerar os antigos, as palavras antigas. E aí a pessoa começa a colocar palavras. Agora vocês têm que se sujeitar a mim. Eu sou o seu pastor. Eu que vou velar por você. Eu que velo por você. Eu que vou dar satisfação por você. Então você tem que se sujeitar a mim e me obedecer. Então você pode ver que um falso profeta, ele leva com apenas 2 versículos você a uma obediência e uma condenação do inferno. Porque ele consegue, eu usei aqui a palavra. Está escrito aqui, ó. Isaías 43, 18 e Hebreus 13, 17. Mas e aí, para cima e para baixo? Você pode ler na sua casa, você vai ver que não tem nada a ver. Eu usei a palavra, não considerar as coisas antigas, para esquecer do Velho Testamento. E eu usei o Novo Testamento dizendo que você tem que me obedecer. Estão entendendo? Então eu usei essas 2 palavras e o falso profeta, ele pode usar também. Ele pode dizer: olha, você tem que me obedecer, tem que se sujeitar à minha vontade, porque está escrito na palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus para você repreender. Não, está escrito: somente a Deus adorarás. Não está escrito? Está escrito que tem que se sujeitar, sim, aos nossos pastores. Mas a Bíblia fala também: importa obedecer a Deus do que os homens. Pedro foi preso, o anjo soltou. Foi preso, o anjo soltou. Chegaram para ele e falaram assim: olha, tem que obedecer. Entendeu? A gente está te prendendo. E ele falou. Falaram, proibiram ele de pregar a palavra. Ele falou: olha, importa obedecer a Deus do que os homens. Então, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai te salvar. Medite sobre isso. O seu problema, a sua situação está escrito na palavra de Deus. É só procurar. Eu passei por muitos problemas, muitas dificuldades. Procurei na palavra de Deus e está tudo lá. Então, quando alguém me falar com você, veja bem, tem exemplos de sobra na Bíblia para se encaixar com o seu problema, a sua dificuldade. Você que está pregando a palavra de Deus, você que está usando a Bíblia, leia a Bíblia. Já que você está usando ela, leia ela. Leia a Bíblia Sagrada. Entenda qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Não queira colocar aí os seus pensamentos nas pregações. Não queira colocar os seus pensamentos aí, o que você acha, o que você deixa de achar. Porque somente aquilo que sai da boca de Deus. Somente isso Jesus falou. Então, que boca você tem comido a palavra? De que boca? O que está escrito? Vamos lá, vamos voltar lá. Para encerrar, Mateus 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você vê que somente aquilo do que você vai viver é da palavra que sai da boca de Deus. Eu peço, meditem e pergunte a você mesmo: de que boca eu tenho comido a palavra? De que boca tem saído para mim a vida? De que boca tem saído a bênção? De que boca tem saído para minha vida o caminho? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.